Sem perca de tempo, vamos ler as mesmas escrituras, que é Lucas, no Evangelho de São Lucas, capítulo 6, verso 38, e depois Atos, capítulo 20. Lucas, capítulo 6, verso 38. Dai e ser-vos-á dado, boa medida, recalcada, sacudida e transbordando vos darão. Somente até aqui, nesse ponto e vírgula. Agora Atos capítulo 20, verso 35. Tenho-vos mostrado em tudo que trabalhando assim é necessário auxiliar os enfermos e recordar as palavras do Senhor Jesus que disse: mais bem-aventurada coisa é dar do que receber. Senhor nosso Deus, aqui estamos em Tua santa presença, Pai de misericórdia. Deus Altíssimo, fale aos nossos corações mais uma vez. Permita que Teus filhos saiam regozijando o Senhor com a Tua palavra e que as suas almas sejam supridas. É a nossa humilde oração, em nome de Jesus Cristo. Amém. Assentai-vos. A Bíblia fala de vários homens que foram prósperos, abençoados no Velho Testamento. E entre esses homens prósperos, nós encontramos um que foi Jó. Tanto é que quando Deus falava com Satanás, no capítulo aqui primeiro, Satanás chegou a indagar e dizer: não é à toa que Jó é fiel a ti, pois você tem enchido ele de bens. Havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó, e esse era homem sincero, reto, e temente a Deus, e desviava-se do mal. E nasceram-lhe 7 filhos e 3 filhas, e era o seu gado 7.000 ovelhas, e 3.000 camelos. Não esquecendo que nessa época aqui, camelos seria, vamos dizer, como um bitrem no dia de hoje. E 500 juntas de boi. Seria como se fosse 500 trator trabalhando, porque naquela época eram as juntas de boi que arava a terra. E 500 jumentas. Era também muitíssima gente ao seu serviço. De maneira que este homem era o maior do que todos os do Oriente. Esse era Jó. Mas depois que Jó foi provado, que ele perdeu todos os seus bens, perdeu tudo, e os seus amigos, em vez de ir ali para consolá-lo, foram para acusá-lo. E me chamou a atenção aqui as palavras de Jó, que mesmo ele sendo tão rico, tão abençoado, materialmente dizendo, aí a gente começa a acompanhar os rastros, e a gente pode ver porque Deus confiava bens a estas pessoas, sendo seus filhos. Agora, não me esquecendo que nós estamos falando dos bens concedidos por Deus. Não me esquecendo que existem os bens concedidos por Satanás. Em Mateus, no capítulo 4, ele mostrou os reinos e a glória do mundo e disse: tudo isso é meu, foi me dado e eu dou a quem eu quero. Ele também tem para dar. E as pessoas mais prósperas que existem no mundo são os satanistas. Os multimilionários, na maioria são satanistas. Mas nós estamos falando de pessoas que servem a Deus, que amam a Deus, que tem um tesouro no céu, e mesmo assim lhe é confiado bens na terra. Agora, com uma pergunta aqui do irmão, eu creio que todos nós, segundo o que nós encontramos em 1 Timóteo capítulo 6, o verso 10, que nós tendo o que comer, o que beber e o que vestir, nós devemos estar felizes, devemos estar contentes.
Mas coisa boa é você ver uma pessoa em necessidade e você tem o que dar para ele. Coisa boa é você chegar e ver, por exemplo, na igreja, uma porta que pode ser trocada, você diz, não, irmão, essa aqui eu troco. Você vê uma igreja apertada como essa daqui, que já estamos aqui acho que no quarto aumento, né? Encheu aquela galeria lá em cima, já não tem mais o que fazer, quer dizer, não tem mais espaço no terreno. Era você poder falar assim, irmão, eu tenho um terreno amplo aqui, eu quero ceder para que a igreja construa. Sem trocar trombeta, sem ninguém saber de nada, amém? Você fazendo de amor do seu coração. Eu queria ter esse dinheiro. Vocês nem sequer iriam saber que foi eu que tinha dado. Então, eu não sei, cada um tem a sua maneira de ver e de viver, mas para mim, eu fico tão feliz quando eu preciso pagar e eu tenho dinheiro para pagar. E eu chego no lugar em que eu devo pegar e pagar a minha conta. Aquilo parece que me traz dignidade. Né? Porque afinal de contas isso também é um mandamento bíblico. Isso é Romanos capítulo 13, o verso 8. A ninguém devais coisa alguma. E todo verdadeiro cristão, você não quer dever. Você quer cumprir com seus compromissos. Você não consegue, eu particularmente, eu não consigo comprar nada particular para mim se eu sei que eu preciso pagar de alguém. Tanto é que me desculpa tocar trombeta, se isso é tocar trombeta, me perdoe, mas eu sou assim dirigido a falar. Eu já cheguei a varar um ano com só uma calça para vestir e uma camisa para vestir, porque não tinha condição, e se eu fosse fazer diferente eu ficaria em débito. Mas cada um tem a sua formação, cada um tem a sua opinião. E às vezes, não criticando, eu vejo pessoas que têm uma opinião totalmente diferente. Ele tem dívida ao mesmo tempo, está de sapato novo, camisa nova, fazendo banquetes. Aí faz que nem um precioso irmão que eu conheci, né? Mas era brincadeira. Às vezes nós íamos trabalhar junto, eu chegava com uma botina nova, com um sapatão novo, ele ria, ele falava assim, ó, de botina nova e me devendo. Mas cada um tem a sua formação. Né? Cada um tem a sua opinião, a sua maneira de ser, a sua maneira de viver. Mas eu acho que é uma coisa digna, é uma coisa honrada. E é muito gostoso você poder dar em vez de ficar recebendo. Eu toda a vida fiquei meio desconfortável com o presente. Embora louvado seja Deus, eu recebo muitos e sou agradecido a Deus e que Deus abençoe cada pessoa que me presenteia. Mas é uma coisa assim que você tem aquele desejo de você dar, amém? E nós temos aqui muitas pessoas abençoadas no nosso meio, pessoas que Deus tem abençoado eles de uma maneira especial porque tem um coração generoso e que cada dia isso aumente, né? Veja o que Jó diz aqui no capítulo 31, no verso 13, ele falando quando seus amigos atacaram ele. Ele diz, se desprezei o direito do meu servo ou da minha serva quando ele contendiam comigo, então o que faria eu quando Deus se levantasse? E inquirindo a causa, que lhe responderia? Aquele que me formou no ventre não é o que fez também a ele? Veja o homem que tinha todos esses bens que nós acabamos de ler. Quando um empregado confrontava com ele sobre os seus direitos, ele ouvia ele respeitosamente e considerava tudo o que ele estava falando, porque ele disse, o mesmo que formou a mim é o mesmo que formou ele também. E Deus poderá inquirir de mim. Mas tem pessoa que despreza o funcionário. Se retive o que os pobres desejavam, ou se fiz desfalecer os olhos da viúva, ou sozinho comi o meu bocado, e o órfão não o comeu dele.
Ele tinha tudo isso, mas ele disse: se eu comi a minha comida sozinho, não ajudei um órfão, eu não ajudei uma viúva, porque desde a minha mocidade cresceu comigo como seu pai, e o guiei desde o ventre da minha mãe. E se alguém vir perecer por falta de veste, ou necessitado, por não ter coberta, e se os meus lombos me não abençoaram, se a ele não se aquentava com as peles dos meus cordeiros, ele dizendo o que ele fazia. E se eu levantei a mão contra o órfão, porque na porta via a minha ajuda, então caia do ombro a minha espátula, e quebre-se o meu braço desde o osso. Porque o castigo de Deus era para mim um assombro, e eu não podia suportar a sua grandeza. Então ele disse: eu nunca comi minha comida sozinho, o órfão comeu da minha mesa, a viúva teve a minha ajuda. Nunca vi uma pessoa sem ter o que vestir que eu não ajudasse. Ele tinha tudo o que tinha, e tudo isso ele fazia e não faltava para ele. Você lembra que nós lemos aqui em Tiago capítulo 4, que muitos de nós pedimos e não recebemos, não temos porque não pedimos, e quando pedimos, pedimos mal, porque nós queremos só para nós gastar conosco mesmo. Ah, se eu tivesse o dinheiro eu faria isso, eu faria aquilo. Para de pensar em você, esquece a palavra eu e coloque a palavra nós. Pense nos demais. Amém? E você vai ver que as coisas vão melhorar. Pensando sobre Davi, um homem segundo o coração de Deus. E aí nós nos perguntamos, por que essas pessoas foram tão prósperas, tão abençoadas? Deixa eu ver se eu marquei aqui. Samuel capítulo 7. 2 Samuel. E sucedeu que, estando o rei Davi em sua casa, e o que o Senhor lhe tinha dado, descanso de todos os seus inimigos ao redor. Amém? Isso quer dizer, você está lá sentado na sua casa e Deus tem te dado graça, você tem pagado todo mundo, você não está devendo nada para ninguém, pelo contrário, você tem com bonança. Aí veja o que ele disse. Disse o rei ao profeta Natã: olha, eu moro em casa de cedros, e a arca de Deus mora dentro de cortinas. E disse Natã ao rei: vai, faz tudo quanto está no teu coração, porque o Senhor é contigo. Então você veja o que é o segredo, o que trabalhava nesses homens, mas não era ninguém lhe pedindo, aquilo estava espontâneo neles. Porque uma coisa é uma pessoa fazer como apostando, irmão. A prosperidade pregada pelo mundo denominacional é como eu estava brincando até com uma pessoa hoje. Às vezes eles passam a salva e faz um apelo assim: se hoje você não tem dinheiro, mas não tem problema, põe o seu relógio, põe a sua aliança. Verdade, eu não estou mentindo não, é verídico isso. Se você tem fé aí, põe o seu relógio, põe a sua aliança. Dá o que você tiver para Deus, irmãos. Deus nunca pediu isso de ninguém. Entendeu? Primeiro Ele te abençoa. Você faz o seu propósito com Ele. Primeiro Ele te abençoa, depois você o glorifica. Estão entendendo? Ele nunca pediu o que você não tinha. E é por isso que tem muitas pessoas frustradas. Às vezes pede para a pessoa colocar até o dinheiro do passe de ônibus dentro da salva. Desafia a tua fé. E Deus nunca pediu esse desafio de fé. Deus nunca extorquiu ninguém.
Ah, mas a viúva lá, ele pediu, o único bocadinho de farinha que ela tinha, ele pediu para ele primeiro, mas atrás do que pediu tinha o assim diz o Senhor. Então essas pessoas que desafiam a pessoa por o que ele não tem dentro da salva, devia desafiar com assim diz o Senhor e dizer, se antes de você ir embora não aparecer dinheiro no seu bolso, vem me chama de falso pastor. Não, eles só faz isso aí. E depois disse, meu irmão, o problema é teu, porque você não teve fé. Vende a tua casa e dá para o Senhor que Deus vai... Eu dei uma carona uma vez para uma moça que ela estava toda empolgada, que disse que Deus pediu para ela e ela tinha levado a moto dela e posto no altar. A única motinha que ela tinha para ir trabalhar, ela disse que pegou o documento e levou no altar porque ela sentiu que Deus estava pedindo a moto dela. Irmão, eu fico meio assim, será que Deus pede moto para alguém? Deus pede a única coisa que você tem, Ele vai pedir? Não, eu creio que não. Se ele pedisse, ele tinha um assim diz o Senhor por trás disto. Estão compreendendo? Deus tem mais para dar do que para receber de você. Agora o que ele não quer é que você seja usurento, que depois que ele te dá, você fica só para você. E é por isso que muitos de nós não recebemos, porque somos egoístas até. As pessoas querem para ele. E às vezes reclama dos demais. É como eu sempre falo, quando você vê pessoas, seja no YouTube, no Facebook, fazendo estudo, e criticando pastor, e criticando igreja, porque não sei o quê, porque são os maiores munheca. São os maiores munheca. Porque eles mesmos nunca puseram a mão na massa, eles nunca fizeram nada por nada. E eles ficam frustrados e eles querem dizer que tudo está errado porque ele está certo, quando na verdade é o contrário. As pessoas que mais exigem são os que menos faz. Estão entendendo? Davi poderia ter dito assim, olha, esses sacerdotes aí, ó, que ficam recebendo o dízimo do povo, e a arca do Senhor morando lá no meio de cortinas, e eles morando nas suas casas boas, por que não pega esse dízimo que o povo dá e vai construir a igreja? Ele disse, não, eu moro em casa de cedros, e eu não acho justo a arca estar lá debaixo de cortina. E aí foi onde é que Deus disse que nunca pediu, e que ele não iria fazer isso, mas que o filho depois dele iria fazer, que foi Salomão que acabou fazendo. Amém? Você seguindo a leitura, você vai ver isso. Mas o que nós queremos ver nesta noite, meus queridos? Primeiro nós estamos vendo isso, agora você diz, mas e no Novo Testamento? Irmãos, olha para você ver. Quando Jesus esteve aqui, andando de um lado para o outro, pregando o Evangelho, é isso que eu queria ver, essas pessoas que criticam certas coisas. Era ele mais 12 andando de um lado para o outro, de uma aldeia para outra. Ele não trabalhava, ele não tinha como trabalhar. E trabalhando no ministério ao mesmo tempo. Ele trabalhava, mas não da maneira que as pessoas achavam que deve trabalhar. Ele disse, meu pai trabalha até agora, eu também trabalho. Mas qual era o trabalho dele? Pregar, curar, libertar. Amém? Mas e como é que ele fazia para comer, para beber, para as coisas que necessitava? Se você vai ali para o Evangelho de Lucas, se não me falha a memória, a Bíblia diz que tinha umas mulheres que seguiam ele, que uma era mulher de Cusa, e outras, Maria Madalena, que tinha fazendas, que na Bíblia fazenda quer dizer bens, e que mantinha ele através dos seus bens. Ou seja, elas ofertavam, estão compreendendo? Para que ele tivesse o que comer e o que beber e o que pregar o Evangelho. Só que tem um detalhe também, mas quando sobrava na bolsa, ele pedia que Judas desse alguma coisa aos pobres. Ele também não ficava só para ele. Entenderam? Depois nós vamos entrar em algo aqui mais. As pessoas querem saber como prosperar, então tem um meio para prosperar. Aqui em 2 Coríntios capítulo 9, vocês não precisam procurar porque vai gastar tempo, nós vamos ler aqui.
Quando houve uma seca em Jerusalém, e as pessoas estavam passando necessidade, Paulo foi dirigido a pedir uma coleta às igrejas da Ásia, para que fosse administrada uma coleta e essa coleta fosse entregue aos irmãos que estavam em necessidade na Judeia, lá em Jerusalém. Quanto à administração que se faz a favor dos santos, não necessita escrever-vos, porque bem sei a prontidão do vosso ânimo, do qual me glorio de vós, para com os macedônios, que a Acaia está pronta desde o ano passado, e o vosso zelo tem estimulado a muitos. Mas enviei esses irmãos para que a nossa glória acerca de vós não seja vã nessa parte, para que, como já disse, possais estar prontos, a fim de, se no caso os macedônios vierem comigo e vos acharem desapercebido, não vos envergonhamos nós para dizermos, vós desde firme fundamento de glória. Portanto, tive por coisa necessária exortar esses irmãos para que primeiro fosse ter convosco e preparasse de antemão a vossa bênção, quer dizer, a doação deles, já antes anunciada, para que esteja pronta como bênção e não como avareza. E digo isto, que o que semeia pouco, pouco também ceifará. Aí depende de você. Se você que mora na zona rural, a maioria que já morou ou conhece a zona rural, porque estamos no interior, se você tem 1 quilo de milho e a terra pronta para plantar, se você vai plantar 1 quilo de milho, é o tanto que você vai colher, é o que você plantou, 1 quilo de milho. Se você tem condição de plantar 1 saco de milho, você vai colher mais do que plantou 1 quilo. Estão captando? E depois nós vamos ver o que o profeta dizendo, que a coisa mais errada que tem é você guardar dinheiro. Você tem que pôr esse dinheiro para circular. E nós que somos cristãos, a melhor coisa que você tem não é pôr o seu dinheiro na mão de um agiota, é você emprestar para Deus, dentro de uma direção correta. Porque a Bíblia diz que aquele que dá ao pobre empresta para Deus. E será que Deus fica devendo alguma coisa? Nós vimos aqui a sunamita, quando ela ajudou o profeta de Deus, o Eliseu. Eliseu queria retribuir de volta, ela disse, não, eu não preciso de nada, eu estou aqui entre o meu povo, eu tenho com fartura. Mas ela não tinha filho. E como Deus não fica devendo nada para ninguém, disse, olha, eu vou dar um filho para ela. E Deus deu-lhe um filho. Estou entendendo? Às vezes, você diz, pastor, eu não ajudo as pessoas que não ajudam de volta, porque graças a Deus, Deus me deu inteligência para trabalhar, para granjear e para ganhar, e eu não preciso que ninguém fique me dando nada. Mas talvez tem coisa que você precisa que o dinheiro não é capaz de comprar. E quando você faz isso, você semeia material, você pode colher bênçãos espirituais. Porque Deus não vai ficar te devendo nada. Louvado seja Deus. E digo isto, que o que semeia pouco, pouco também ceifará. E o que semeia em abundância também ceifará. Cada um contribua segundo o que propôs no seu coração. Por isso que essa pedilância nunca veio de Deus. Agora é claro que tem pessoa que o coração dele é um lajedo. O coração dele só tem uma porta para entrar, mas para sair nada. Nós vamos entrar nisso também. E a minha oração é que Deus amoleça o seu coração duro, para quando o Espírito Santo pedir, não as pessoas pedir, porque às vezes tem pessoa que me pede e eu não dou. Não dou não, não é todo mundo que me pede que eu dou não. Ah, mas dá quem te pedir, certo, é verdade. Mas por outro lado também diz, aquele que não trabalha não come.
Eu vejo um homem perfeito, saúde no semáforo lá me pedindo dinheiro, eu vou dar dinheiro para ele, vai trabalhar. Eu trabalho, por que ele não pode trabalhar? Agora, se ele é aleijado, eu vejo que ele está doente, definhado e precisando de ajuda, ele não precisa nem me pedir, se eu tiver eu dou. Amém? Ah, o irmão fulano está precisando de uma ajuda, mas quem é o irmão fulano? O profeta diz que o diácono tem que ir lá investigar o que está acontecendo. Porque senão ele acostuma a receber uma cestinha agora, uma cestinha depois. Aí ele sai para fora, acho que hoje vai chover, pode cair um raio na minha cabeça, eu não vou não. A Bíblia diz que o preguiçoso, ele diz que ele não vai trabalhar, porque diz que uma ursa pode pegar ele no caminho. Lê isso no livro de Provérbios. É verdade. Né? Mas você vê aquele irmão que põe a mão na massa, que arregaça as mangas e ele está na dificuldade, ele está e você tem, e não ajuda ele? Como disse Tiago, ele chega na tua casa e diz: irmão, olha, acabou de chegar um parente em casa e outro irmão veio me ver, rapaz, e me pegou numa hora, você não tem um pacote de arroz aí não? Você fala: ah, irmão, faz o seguinte, Deus te abençoe, vai em paz, eu vou orar por você. Tiago disse que você não ajudou ele, sendo que você tem. É ou não é verdade? Cada um contribua o que propôs no coração, não com tristeza ou por necessidade. Irmão, Deus falou, né? Está aqui, Senhor. O Senhor pediu, né? Deus falando assim: eu não quero isso aí. Cada um contribua segundo o que propôs o seu coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama os que dá com alegria. E Deus é poderoso para tornar abundante em vós toda a graça, quer dizer, todo o favor, a fim de que, tendo sempre em tudo toda a suficiência, superabundeis em toda a boa obra. Amém? Conforme está escrito: espalhou e deu-se aos pobres, e a sua justiça permanece para sempre. Ora, aquele que dá semente ao que semeia, e pão para comer, também multiplicará a vossa sementeira e aumentará os frutos da vossa justiça. Aleluia! Isso é maravilhoso. Isso não te faz se sentir bem? Deus não fica devendo nada para ninguém. Louvado é o nome de Jesus. Mas agora vamos ver aqui um pouquinho aonde é que está o maior erro de muitos cristãos. A primeira coisa, nunca caia nessa. Às vezes eu brinco com o povo lá em casa, não porque eu tenha dinheiro, mas por ter crédito às vezes. O Banco Itaú me liga e disse: olha, tem 80 mil aqui disponível, a juro tal. Eu falei: acho que eu vou comprar um carrão. Só brinco. Quero não. De jeito nenhum. Se eu tivesse necessidade, eu oraria a Deus. Mas eu vou apostar, como diziam os antigos, eu vou contar com o ovo ainda na barriga da galinha? Não. É perigoso. Vai lá, colhe o ovo primeiro, depois você vai e frita ele. Vai ficar apostando, e se a coisa falha? Aí tudo cai sobre a sua cabeça. Amém? Eu não creio nesses investimentos, a mensagem investimento 28 a seguir. Eu não creio nesses investimentos que te enriquecem da noite para o dia. Nem mesmo em alguns negócios não identificados. E tem pessoas que basta ver uma coisa se levantando, ele vai em cima e depois fica reclamando. Irmãos, milagre só tem um que faz, e vocês já sabem. Amém? Só tem um que faz. Agora, qualquer bom homem de negócio não se arriscaria assim. Talvez em suas economias da vida, os seus ganhos, se você investiria em algo que conhece, e ficaria rico rapidamente, e não é identificado. Alguém chega com algum tipo de ideia que
Aqui nós temos determinada empresa aqui e ele não tem nenhum alicerce. Eu creio que um bom, saudável homem que pensa seria tolo em tentar fazer um investimento em uma companhia como aquela. Então, a melhor coisa a se fazer é saber que para você ter as coisas é trabalhando, é lutando, e nós que somos cristãos sem nenhum egoísmo. Que no parágrafo 31, ainda da mensagem de investimento, e outra vez, antes de eu seguir em frente, eu gostaria de dizer, não é uma boa ideia guardar o seu dinheiro no bolso. Não é bom. Às vezes, irmãos, você ama o dinheiro e não se dá conta. Eu sei de fato de pessoas que recebem o pagamento e pega todo o pagamento e põe na carteira. Ele fica ali com aquele dinheiro ali, ele fica olhando para aquele dinheiro, olhando. A esposa fala que precisa de alguma coisa, ele segura, não pode gastar não. Tem uma conta para pagar, ele fica esperando até a última hora para pagar aquela conta, aí de repente perde o dinheiro. É verdade. Aí coça a cabeça e diz, mas o que aconteceu? Você estava amando ele, meu querido. Para de amar esse maldito. Estou entendendo? Não é uma boa ideia guardar o seu dinheiro no bolso. Muitas pessoas dizem, eu simplesmente o deixarei no meu bolso. Eu estou com ele, mas você sabe, vocês homens de negócios e mulheres, vocês não pensam assim. Isso não é uma boa coisa porque ele pode ser roubado. É verdade. Chega alguém, coloca algo na sua cabeça e leva tudo que você tem. Aí depois você vai se perguntar, por que eu não gastei? Por que eu não comprei o que era preciso? Irmão, que graça tem você ganhar um dinheiro para deixar ele guardado? O dinheiro ficou para você comprar o que é preciso, pagar o que você deve. Agora, depois que você já pagou tudo, então não vai jogar ele também fora, porque você vai poder precisar. Se Deus colocou no coração, reparta um pouco com alguém, faça alguma coisa, invista como Deus disse na sua palavra, faz um investimento com ele da maneira que Deus quer que seja investido. Então é assim que se prospera, nós que somos cristãos. Agora, se somos cristãos, se somos filhos e filhas de Deus e queremos ganhar dinheiro como o povo do mundo lá fora ganha, meu irmão, você está enrolado. Você está enrolado porque você se torna uma pessoa amaldiçoada. Porque para começar, você diz que é de Deus e quer entrar no embalo do mundo. Aí o diabo fala assim, não meu amigo, para você prosperar aqui, você tem que vir para o meu lado. Você tem que trabalhar dentro do meu sistema. Aí o que acontece? Você está do lado de Deus, mas querendo investir no sistema do diabo, aí não vai funcionar. Se você está do lado de Deus, invista do jeito que Deus diz que você tem que investir. E Ele será responsável por você. É melhor tê-lo em circulação. Como o Senhor disse certa vez, Ele deu talentos. Deu tantos talentos para tantos e tais, e então eles fizeram um investimento com isso. E aqueles que fizeram um bom, seguro investimento, Ele deu lucros. Mas quanto àquele que disse, eu apenas o guardarei, eu não quis arriscar, eu coloquei no meu bolso, ou eu enterrei em algum lugar, então ele tomou o que ele havia lhe dado e deu àquele que tinha tirado mais lucros, que o colocou bons investimentos. E essa é a maneira de nosso Senhor fazer as coisas. Então, se Ele te abençoa hoje, então você ora a Deus e diga, Senhor, o Senhor tem me abençoado, o Senhor tem me ajudado, amém? Eu poderia partilhar essa bênção com alguém? Tem alguém que eu poderia fazer alguma coisa por ele, Senhor? Aí você diz, pastor Paulo, mas isso aí, não, vem cá. Meus queridos, essa Bíblia é maravilhosa. Aqui o que você procura, acha, aqui o que você precisa, tem. Vocês querem ficar rico? Vocês querem prosperar? Rico não, prosperar? Quer ser abençoado materialmente? Tem o sistema. Mas você tem que trabalhar dentro dele.
Verso 17 de 1 Timóteo capítulo 6. Manda aos ricos deste mundo que não sejam altivos. Vocês lembram de Jó que nós acabamos de ler? Jó parava para ouvir até o funcionário, ver se o funcionário tinha razão ou não, porque ele sabia que se ele orasse... Irmão, a Bíblia chega a dizer assim, na lei levítica, e isso tem me dado muito temor. Vamos dizer, lá no pedaço de chão meu, eu planto uma horta, como meu filho está tocando agora. Pronto, tudo bem. Aí eu contrato um diarista para trabalhar. Vai trabalhar hoje lá na minha horta que eu vou te pagar R$80 a diária. O que eu vou fazer? Você vai carpinar, tirar o mato, colher o mato, ajudar a plantar. Você vai trabalhar comigo das 7 às 5 ou às 6 da tarde. Combinado? Combinado. Então, eu vou te pagar R$80. Quando for às 5 horas da tarde que terminou o dia, os R$80 já é dele. Ele já ganhou R$80. E se você não combinou nada com ele, se você não tinha e combinou com ele, só que tem uma coisa, só posso pagar com o que é combinado, como diz, não é caro. Mas se você não combinou, aí chega à tarde, você está com o dinheiro no bolso, você fica por ali enrolando e deixa o camarada ir embora e não paga ele. A Bíblia diz, se ele for um temente a Deus, e às vezes ele trabalhou para pegar aquele dinheiro e passar no mercado, comprar uma sacola de pão para levar para casa, para ele e os filhos dele comer, e você com o dinheiro que é dele, sendo que ele trabalhou e você não pagou ele, a Bíblia diz, se ele chegar em casa e dobrar o joelho e falar com Deus, Deus vai ouvir ele. E aí a coisa não vai ficar boa para o seu lado não, negão. Não vai ficar boa. Você vai ver o quanto que aqueles R$80 vai ficar caro para você, seu usurento. Porque era dele, ele trabalhou, ele ganhou. Mas tem gente que enrola, olha lá, se não empurrar um franguinho magro nele em troco da diária, porque ele está com dó de dar os R$80 para ele. Irmãos, isso nunca veio de Deus, essa prosperidade não tem como funcionar, não diante de um Deus justo. O mais certo ainda seria pegar, dar os R$80 para ele, encher umas 2 sacoladas de alface e disse, olha, leva para os teus filhos comer. E quando você chegar em casa, ora a Deus e peça para Deus abençoar a minha lavoura. Essa é a coisa. Mas não, é difícil. E diz assim, manda aos ricos deste mundo que não sejam altivos. O maior problema, eu tenho que falar a verdade. Se Deus te dá um carrinho melhor, você já não quer mais andar no meio de qualquer gentalha. Se Deus te dá uma casinha melhor, você já quer andar no meio de uns irmãos mais granfos, mais diferentes. Você não pode ser a mesma, meu amigo, você é a mesma pessoinha. Se você tem 1,60 m, você é o mesmo 1,60 m de carne podre que vai apodrecer. Você não mudou nada, você é a mesma coisinha. Para com essas bobeiras. Compreendeu? Só por causa de um pedaço de lata você vai ficar... Manda aos ricos deste mundo que não sejam altivos. Quer dizer, hoje você é rico, hoje você tem, mas você pode não ter nada. Nem ponham a esperança na incerteza das riquezas. Se nós seguindo ali lendo, deixa eu ver se eu consigo achar aqui o livro de Jó ainda. Aí você vai ver porque que Jó era um homem abençoado. Irmão, eu estou que nem Jó, eu estou sendo provado. Porque, né, irmão, você vê que Jó, a Bíblia diz que tem crente que não crê na prosperidade. Agora, Jó, irmão, Jó era um sheik, né? Jó era um homem próspero, e a Bíblia diz que esses homens de Deus eram homens prósperos, verdade. Só que você tem que dar uma analisada e seguir os rastros desses homens de Deus, como é que a coisa funcionava. A questão não é só que ele era abençoado, é a maneira de como ele era abençoado, né? Eu sei que às vezes eu dou uma cutucada forte, mas é porque tem que cutucar mesmo.
porque tem que cair as escórias, entendeu? Veja o que ele diz aqui, ó. Verso 24 do capítulo 31. Se no ouro eu pus a minha esperança, ou disse ao meu ouro fino, tu és a minha confiança, se me alegrei de que era muito a minha fazenda e de que a minha mão tinha alcançado muito. Engraçado. Ele nem sequer se alegrava quando os bens dele aumentavam. E quando ele tinha bastante ouro, ele disse, eu nunca pus a confiança nisso. Estão compreendendo? Aí você vai, mas e como é que ele conseguia ser rico? Porque Deus dava. Mas é uma tentação dos infernos. A camada começa a prosperar, ele já arruma um cofrinho assim, e ele começa a pegar aqueles mação assim, amarra com elástico e joga lá dentro, e fica lá todo dia dando uma olhadinha, assim, ó, coisa está rendendo. Aí vai lá e conta. É um perigo, irmão, é um perigo, é perigoso. Eu vou dizer uma coisa para os irmãos, tem gente que teme isso, teme aquilo, eu vou dizer uma coisa para você. A raiz de todos os males é o amor por essa desgraça. De todos os males, de todo o mal que existe no mundo, é o amor e o dinheiro que causa. Se olhei, não é? Se no ouro eu pus a minha esperança, ou disse ao ouro fino, tu és a minha confiança, se me alegrei de que era muito a minha fazenda e de que a minha mão tinha alcançado muito. Louvado seja Deus. Agora vamos dizer assim, e quando nós vamos lá e conseguimos comprar um carrinho melhor, nós andamos dentro dele, oh glória a Deus, está errado. Segundo aqui está errado. E às vezes estamos glorificando a Deus da boca para fora, que nós estamos satisfeitos com aquela alegria porque conseguimos comprar algo bom. E aí passa assim, chega no semáforo assim. Eu vejo cada cena que eu fico olhando assim, eu falo, Deus, o que é um ser humano? Às vezes você para no semáforo lado a lado com a fila de carro, né? Carro de um lado do outro assim. Eu mesmo tenho esse costume, né? De olhar quem está do outro lado, às vezes seja uma pessoa conhecida para você cumprimentar, não tem gente do jeito que ele está, ele fica. Nem sequer confiança dá. Mas ele está dentro, só é o carro dele não é qualquer carro. Poxa vida. Quanta bobeira. Vamos para cá. Eu já estou segurando vocês demais, né? Mas eu estou achando esquisito que eu não estou ouvindo quase amém. Eu acho que tem gente apanhando aqui que só Deus sabe, viu? Às vezes eu me esqueço de pedir para vocês dar amém, mas eu acho que tem gente apanhando aqui a reviria, porque eu não estou vendo júbilo e alegria. Meu Deus, o povo disse que queria prosperar, eu falei, então vamos prosperar, ué. Não é? Esse é o problema, irmão. E eu vou dizer uma coisa para você, se eu fosse tentado a fazer, eu poderia até fazer, Deus me perdoa, não quero nem brincar com isso. Mas se Deus permitisse, poderia fazer até que nem faz denominação. Quem tem 1000 aí, traga aqui na frente. Talvez fazia até fila. Porque as pessoas querem prosperar. As pessoas querem ser abençoadas. Só que nós temos que ser abençoados do jeito que Deus quer que nós sejamos abençoados. Deus não quer o que você não tem. Ele quer que o seu coração se livra da usura e seja uma pessoa como Jó, mesmo que tem, nem sequer se alegra porque tem. Por isso que quando ele perdeu, olha para você ver o segredo. Quando ele perdeu, o que aconteceu com ele? Deus o deu, Deus o tirou. Louvado seja o nome do Senhor.
Mas se fosse ele que tivesse lutado e orado e jejuado para conseguir aquilo, e granjeado e passado um aqui para trás, e negociado e furado os olhos de um, furado os olhos do outro, como diz os rolistas, né? Furou o olho do outro e tal, quando ele perdesse, ele fala assim: meu Deus, eu lutei a vida inteira e agora perdi o que eu tinha. Não, ele pouco estava se lixando. Deus o deu, Deus o tirou, louvado seja o nome do Senhor. Então você pode ser rico, você pode ser próspero dentro dessas bases. Qual que é o problema? Não é? Manda aos ricos deste mundo que não sejam altivos, nem ponham a esperança na incerteza das riquezas, mas em Deus, que abundantemente nos dá todas as coisas para delas gozarmos. Aí é outra coisa. Tem pessoa que tem condição de comer um bife, mas come um ovo frito para não gastar o dinheiro. Ele não consegue gozar do dinheiro que ele tem. Estão entendendo? Irmão, eu amo ovo. Eu como ovo todo dia. É uma das minhas misturas preferidas. Mas se eu não gostasse, eu pudesse comprar um quilinho de costela todo dia, eu deixava o zoião de lado, meu amigo, eu ia comer a costela. Guardar dinheiro para quê nesse aspecto? Estão compreendendo? Que faça o bem, agora veja bem, abundantemente os que dá as coisas para delas gozar. A Bíblia diz no livro de Provérbios, nós precisamos tirar um mês para estudar todos os detalhes. Diz que aquele que tem bens e consegue desfrutar dele é um dom de Deus. Porque nem todas as pessoas conseguem ter dinheiro e desfrutar dele. Você acha que Deus vai ficar triste se você tem dinheiro e você pode desfrutar dele, desde que você não tenha só para você? Não. Ele ama que você desfrute disto. Ele ama que você viva bem. Mas não nas custas de ninguém, não fazendo ninguém sofrer por causa daquilo, e também de fechar os olhos para quem precisa. Que faça o bem, enriqueçam em boas obras e reparta de boa mente e sejam comunicáveis. Que entesoure para si mesmo um bom fundamento para o futuro, para que possam alcançar a vida eterna. Ou seja, não invista só aqui, invista lá também. Como Jó disse ainda, que os vermes comam este meu corpo, eu sei que o meu Redentor vive. Então, enquanto eu estiver aqui, eu posso gozar desses bens, mas se eu morrer amanhã, eu tenho um bem maior para possuir. Louvado seja o nome do Senhor. Então, meus irmãos, resumindo, é isso aí. O dia que você, no seu coração, você perdeu o amor pelo dinheiro, porque a Bíblia diz que quem ama o dinheiro nunca se fartará dele. Nunca se farta. Se você tem 1.000, você quer 2, se você tem 5, você quer 10, se você tem uma casa, você quer mais uma, se você tem mais uma, você quer 3, se você tem 3, você quer 4, se você tem uma fazenda, você vai lutar para comprar 2, você nunca se farta porque você ama ele. Agora, se você não ama o dinheiro, Deus pode até te dar com abundância, mas você não está fazendo conta dele. Olha que coisa maravilhosa. E aí ele pode te dar até com fartura, e você repartir com pessoas que têm necessidade. E como eu estou dizendo, ser um liberal nessa parte. Se você conseguir, então lembra-se disso, a riqueza que você, às vezes, a prosperidade que você deseja, não é porque você trabalha e não consegue, como o irmão falou aqui. Não é isso. Às vezes não é isso. Eu conheço pessoas que sabem administrar bem os seus lucros. Ele tem uma boa planilha, e não são pessoas vadias, pessoas que trabalham. Mas o problema é que Deus vai atalhando aqui, Deus vai atalhando ali, Deus vai atalhando aqui, Deus vai atalhando ali, porque Deus conhece o coração da pessoa. E Deus sabe que se deixar ele prosperar vai dar problema. Aí então Deus vai atalhando ele. Mas o dia que você perder o interesse, Deus vai te abençoar. Estão entendendo? Deus vai te abençoar. É a mesma coisa. Bom, vamos deixar isso para lá, vamos nos pôr de pé. Isso é uma fonte inesgotável. Levantemos as nossas mãos. Deus Todo-Poderoso,
Deixa-nos investir em coisas seguras, naquilo que o Senhor diz que devemos investir. Quando nós podemos investir no que o Senhor dirige a nós investirmos. Uma firma pode quebrar, o juro pode cair, o dólar pode baixar, mas se fazemos o que o Senhor diz que tem que ser feito, o ouro e a prata pertencem ao Senhor. E a questão é perder o amor e o interesse pelo dinheiro. E aí o Senhor pode confiar em nós. O Senhor sabe que poderia dar bens para nós, sermos proprietários de Presidente Prudente e, contudo, seríamos pessoas humildes, pessoas simples, não íamos levar em conta o que possuíamos e também não fecharíamos as mãos quando o Senhor dissesse, dá para ele alguma coisa. Apenas seríamos um mordomo do Senhor, um tesoureiro do Senhor. Como Jó disse, quem deu foi Deus, então Deus deu, Deus pode tirar, porque Ele é o dono. E Ele não ficou depressivo por causa dessas coisas. Me ajuda, Senhor, me ajuda, eu te peço, como ajuda os meus irmãos, ajuda esta igreja, para que sejam pessoas abençoadas. Eu coloco cada um deles em tuas mãos. E que mesmo se eles não conseguirem, Senhor, aqui nesta vida eles possam saber que tem um tesouro maior esperando por eles. Mas não deixe os seus espíritos ser ricos, como diz a tua palavra, porque tem pobres que se faz ricos e ricos que se faz pobres. Não deixa sermos pobres materialmente, mas em nossos espíritos sermos avarentos e desejosos de riqueza. Tenha misericórdia de nós. Tira, meu Deus, da nossa mente essa questão de ler livros, de como ficar rico, de como ser um homem próspero, porque isso para nós não vai funcionar. Se o nosso coração nos condena, Senhor, não tem como estas coisas funcionar. E além do mais, o Senhor é o que abre a porta para nós e o que fecha a porta para nós. Então, meu Deus, nada, livro nenhum vai nos ajudar nessa parte. Então ajuda a nossa fé, ajuda o nosso coração, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, Jesus, e amém. Agora, Senhor, despeça os teus filhos em paz, e que a boa paz do Senhor descanse em seus corações, e que eles reflitam sobre isso. É a minha humilde oração, em nome de Jesus Cristo. Amém. Deus os abençoe, vão em paz, em nome do Senhor Jesus. Amém.